Olá, muito boa tarde, meu amigo do Facebook, meu amigo pessoal, meu amigo virtual. Muito boa tarde, meu irmão em Cristo. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Meus irmãos, 4 horas do dia 21 de julho, nessa tarde de quarta-feira, estamos iniciando mais uma transmissão, estamos iniciando mais uma oportunidade que Deus nos dá através da sua graça e da sua misericórdia de estarmos aqui falando um pouquinho do Evangelho, falando um pouquinho das coisas de Deus, falando um pouquinho das maravilhas do Evangelho de Cristo. Meus amigos, hoje, 85ª live, encontro de número 85, estamos nos aproximando do número 100 aí, um número importante, simbólico. Estamos aqui então, meus irmãos, para falar um pouquinho mais do Evangelho de Cristo, lembrando aos irmãos e amigos que essa transmissão que eu faço aqui, ela fica no meu perfil no Facebook. Hoje, excepcionalmente, não estou transmitindo no Instagram, e também no YouTube, no canal Evangelho Segundo o Evangelho. Eu coloco o vídeo da live logo após o término da live, eu coloco lá 100 edições na íntegra. Quem quiser também lá no Evangelho Segundo o Evangelho, no canal. Então, meus irmãos, tema proposto hoje, desculpe também se alguém quiser comentar, acrescentar ou discordar de alguma coisa que eu esteja falando, pode colocar nos comentários que a gente, na medida do possível, responde. O tema proposto hoje, meus queridos, é: você já planejou o seu futuro? É uma indagação, é uma pergunta. Nós já planejamos o nosso futuro? Irmãos, o que me levou a abordar esse tema foi até uma situação um pouco triste, bastante triste, aliás. Semana passada uma irmã de uma amiga minha perdeu o seu marido num acidente de trânsito, muito jovem, 27, 28 anos. Foi uma situação muito triste, muito consternadora para ela, para a família do rapaz que veio a óbito, um acidente de moto aqui em Santa Catarina. E muito triste, assim. Eu fui lá, participei um pouco do velório, uma situação que nos deixa muito consternado, a família muito triste, uma coisa chocante. E isso nos faz refletir um pouquinho, meus irmãos, da nossa fragilidade como ser humano, de quão frágil é a nossa vida terrena. Ela está sujeita a inúmeros fatos que ninguém planeja. Por isso que eu estou aqui falando um pouquinho de planejamento do futuro. O ser humano, o homem, sempre fez e faz planejamentos diversos, alguns pelo menos. Ele planeja o seu casamento, quando será, ele planeja quando será suas férias ou o que vai fazer nas férias. O homem planeja o próximo final de semana, o homem planeja o que comerá nas suas refeições no dia seguinte. Nós fizemos vários planejamentos, fazemos planejamento financeiro, planejamento de vida, as empresas fazem planejamentos, o mundo corporativo faz planejamentos, todos fazem, uns mais, outros menos, uns com planejamentos mais simples, outros com planejamentos mais complexos, mas todos de alguma forma, ou quase todos, fazem algum tipo de planejamento. Mas uma pergunta, meus amigos: e onde passaremos a eternidade? Fizemos algum planejamento a respeito? Eternidade.
É uma palavra bem forte, meus irmãos. Vou repetir a pergunta. E nós fizemos algum tipo de planejamento onde passaremos a eternidade? É uma boa indagação, não acha, meus irmãos? Então, para começar, meus irmãos, eternidade, isso nos remete a uma noção de tempo. O tempo na eternidade não existe tempo. Tempo é uma percepção humana, é uma concepção humana. Minha amiga Josiane está na audiência. Muito obrigado, minha amiga. Saudade de vocês, aí, saudade da tua mãe, do teu padrasto. Que Deus abençoe a vida de vocês todos aí. Que a graça de Deus e a paz, o amor de Cristo esteja contigo, minha irmãzinha. Retomando, meus irmãos, onde passaremos a eternidade? Noção de eternidade. Então, o tempo é uma medida do homem, é uma medida que se adequa ao mundo em que vivemos. O tempo, o que é o tempo? Nós precisamos da percepção do tempo. Só que na eternidade não existe tempo. A palavra tempo, o fator tempo, não existe. Então, um exemplo bem clássico para entendermos: nós estamos aqui no planeta Terra, ali está o Sol. A luz que brilha do Sol chega ao planeta Terra na velocidade da luz, que é uma velocidade gigantesca, 8 minutos depois, aproximadamente. Então, o que nós estamos vendo agora, se olharmos para o Sol ali na rua, é o que já se passou há 8 minutos. No entanto, o Criador, Deus Todo-Poderoso, que criou tudo e todas as coisas, criou o universo, ele não vê o Sol da Terra, tampouco vê a Terra do Sol. Ele vê de uma distância separada. Então, para Deus, o tempo, na concepção que nós temos, não existe. E isso se chama eternidade. E aí, nós já nos preparamos ou estamos nos preparando para onde passaremos a eternidade? Rose, muito boa tarde, paz do Senhor a ti, minha irmã. Saudade de vocês, que a graça de Deus, a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco aí. Obrigado pela audiência aí, Deus abençoe vocês. Então, essa concepção de tempo, meus irmãos, é que nós temos que ficar atentos. Em Gênesis 1, verso 1, está assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Se ele tudo criou, não existia tempo antes. Deus já era a eternidade, Deus é a eternidade. Para Deus o fator tempo não existe. Então, meus irmãos, antes não havia tempo, a eternidade sempre existiu, sempre existiu. E aí, volta a enfatizar a pergunta: estamos realmente prontos para entrarmos na eternidade? E aqui uma coisa importante, irmãos. Todos, absolutamente todos, todo o ser humano entrará na eternidade. De uma forma ou de outra, mas todo ser humano estará na eternidade. Todo ser nascido no planeta Terra estará na eternidade em algum momento. Então, meus queridos, a eternidade pode chegar a nós a qualquer momento. Eu estou aqui conversando com vocês, amanhã eu posso não estar mais, daqui 1 ano, daqui a 6 anos, daqui a 6 meses, 1 semana, daqui a 20 anos, como o relato que eu dei no início lá desse jovem que tragicamente perdeu a vida. A qualquer momento nós podemos partir daqui, meus irmãos. A qualquer momento, é um instante, é um sopro. Basta-se que cumpra-se a vontade de Deus, meus irmãos. Olha o que nos diz a Escritura: eis aqui que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que é corruptível se revista da incorruptibilidade.
e que é isto, o que é mortal, se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15, do 51 ao 54. Então aqui Paulo fala justamente isso. Num momento, num piscar de olhos, aqueles que são de Cristo podem ser arrebatados. Pode ser agora, pode ser daqui a 1 ano, 10 anos, 50 anos, 100 anos, não sabemos. Mas podemos nos preparar, podemos estar preparados para essa ocasião, meus irmãos. Não confunda o que eu li agora, a trombeta de Deus, com a 7ª trombeta do livro de Apocalipse. Lá é outra coisa, já falei para vocês em outras transmissões, lá é o julgamento de Jesus Cristo sobre o mundo. O cristão que é de Cristo não estará nesse momento, ele já estará sido arrebatado antes desse momento. Então a gente não pode confundir. Olha o que diz a Escritura a respeito do segundo caso que eu falei. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Apocalipse 11, verso 15. Então, 7ª trombeta não tem a ver com a trombeta de Deus quando Cristo vier buscar a sua igreja. São fatos separados intercalados por muito tempo, meus irmãos. Só para ficar bem claro. Então, meus queridos, enfatizo com vocês, nós podemos partir a qualquer momento. A qualquer momento nós podemos já não estar mais nesse plano terrestre, meus irmãos. Temos que estar preparados. Aqui outra coisa muito importante que o cristão tem que ter ciência: não haverá outra oportunidade, meus irmãos. Ao contrário do que pensam muitas crenças, o espiritismo, religiões orientais, religiões indianas, que eles creem que nós passamos por processos evolutivos e reencarnamos e vamos evoluindo como espíritos. Isso é uma falácia para um cristão. Isso não existe, meu irmão. Muito menos até a doutrina do purgatório da Igreja Católica, também que se diz cristã, mas vem lá com uma coisa estranha ao Evangelho. Não existe outra oportunidade, meus irmãos. Não existe. Nós temos essa vida, e desta vida é que nós decidiremos onde passaremos o nosso futuro, meus irmãos. Olha o que diz as Escrituras: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Vou repetir essa frase do primeiro verso. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado ao que os esperam para a salvação. Hebreus 9, do 27 ao 28. Uma vez, meu irmão, é uma oportunidade, é uma vida que temos para decidir onde passaremos o nosso futuro, para planejar o nosso futuro na eternidade. Uma chance, uma oportunidade, uma salvação através de Cristo, uma vida. Temos muitos planos para o futuro. Eu tenho, você que está assistindo ou vai assistir posteriormente aí no YouTube, tem planos. Eduardo, meu amigo aí que está assistindo, um abraço, tem planos. Marcelo Santini que está assistindo, nós todos temos planos. Planos todos estes para o plano terrestre, para essa vida terrestre. Nós temos esses planos. Eu já falei no início, fizemos planejamentos financeiros, pessoais, de vida, de final de semana, de férias. Mas e aí? E os planos para além dessa vida, como estão? Ou como estamos nesses planos? Então, meus irmãos, os nossos planos podem ser interrompidos, podem a qualquer momento, ou
pela nossa partida deste mundo ou pela vinda do Senhor Jesus, a qual esperamos também. Então, os nossos planos podem ser simplesmente desfeitos. Olha o exemplo do malfeitor que estava na cruz ao lado de Cristo. Olha o que diz as Escrituras. E disse-lhe a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhes Jesus: em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Lucas 23, do 42 ao 43. Então, meus irmãos, primeira coisa, coube a um malfeitor, a um assassino, inaugurar a salvação em Cristo. É o primeiro relato de uma pessoa salva em Cristo que a Bíblia nos dá, é essa: o malfeitor que a poucos instantes de deixar este mundo aceitou Cristo e garantiu o seu futuro, garantiu onde passaria a eternidade. É muito interessante, meus irmãos. Um malfeitor, um assassino, faltando talvez minutos ou horas para falecer, para morrer, para partir deste mundo, ele aceitou Cristo de coração e selou onde passaria a eternidade. Naquele momento ele planejou o seu futuro, naquele momento o seu coração abriu para Cristo e selou onde passaria a eternidade, meus irmãos. Então essa coisa, esse fato de um assassino, um malfeitor, simplesmente no final da sua vida ter aceitado Cristo, ele bagunça um pouco da razão humana, da pseudo ou da pretensa sabedoria humana. Como assim um malfeitor? Como assim um bandido, a poucos instantes de morrer, aceita Cristo e simplesmente vai ser salvo? Sim, meus irmãos, é isso mesmo. Essa é a graça do Evangelho da graça. Essa é a graça de Deus, meus irmãos. Então, a sabedoria humana às vezes não concebe esse tipo de coisa. Olha o que diz as Escrituras, meus irmãos. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe sejas recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 33 ao 36. A sabedoria humana não concebe a sabedoria de Deus, não compreende. Então, meus irmãos, o mundo mundano, no sentido de humano mesmo, não compreende o Evangelho, jamais entenderá a sabedoria divina, jamais entenderá o Evangelho. Para o mundo, o Evangelho é loucura, ele desafia as razões. Olha o que diz as Escrituras: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Repetindo a primeira frase: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos pedem sabedoria, mas os que pregam a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados,
tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. 1 Coríntios 1, 18, 25. Eu planejo meu futuro, eu planejo o meu futuro, novamente vou dizer, meus irmãos, eu tenho como planejar, eu tenho certeza, não o futuro das coisas deste mundo, deste plano, mas eu posso planejar o meu futuro além desse plano, depois que eu não estiver mais aqui, depois que eu já tiver partido. Eu posso fazer esse plano, eu posso ter certeza deste futuro após a minha partida deste mundo, meus irmãos. Não o futuro correspondente a fatos terrenos, a fatos deste mundo. Deixo bem claro. O Senhor, nosso Deus, não nos deu certeza daqui, não nos deu certeza do que passaríamos, se teríamos dificuldade ou não neste mundo. Mas após a nossa partida, Ele nos deu certeza. Olha o que diz essa Escritura. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, mas no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Aqui neste mundo nós temos aflições, nós temos problemas, nós não temos certezas absolutas do que nos ocorrerá futuramente. Mas enfatizo, meus irmãos, após a nossa partida daqui, nós podemos garantir o nosso futuro, garantir onde passaremos a eternidade. E o Senhor Jesus nos deixou essa certeza de como seria a nossa partida para onde iríamos após a partida daqui, meus irmãos. Olha o que diz a Escritura. Bendito ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. A promessa de um cristão, a promessa que o Senhor Jesus nos deixou nas Escrituras, a promessa que o Senhor Jesus nos deixou no seu Evangelho, tem a ver com bênçãos celestiais, lugares celestiais, a companhia de Cristo. Aqui, meus irmãos, tudo é incerteza. Aqui onde eu estou, onde você está, esse plano terreno, não tem nenhuma promessa de Cristo feita para nós que tem a ver diretamente com aqui. Aqui tudo é incerteza, aqui depende de nós, depende dos desígnios de Deus para nós, que não nos são revelados. Mas depois da partida daqui, aí sim, aí o Senhor Jesus nos dá confiança, nos enche de alegria, meus irmãos. Então, repetindo, desde já eu e você podemos ter alegria, a confiança do nosso futuro após a partida. Alegria, confiança, certeza, convicção, meu amigo e minha amiga. Nós podemos ter a certeza. Mas então vai alguém dizer, mas como ter certeza se você pode crer em Cristo e depois, entre aspas, se desviar? Não, meu amigo. Aquele que se desvia nunca foi de Cristo realmente. Não tem. Quem aceitou Cristo no seu coração, selou o seu destino como sendo salvo por Ele. Não tem mais como se perder, não tem mais como sair de Cristo. Ele mesmo nos garante isso, meus irmãos. Então, não é eu, cuidado aqui, meu irmão, não é eu, não é você que escolhemos a Cristo. Antes disso, Ele nos escolheu, e se Ele nos escolheu, nós não podemos mais sair dele, meus irmãos. Nós não podemos mais nos distanciar do Evangelho dele. Olha o que diz a Escritura:
louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Atos 2, 47. É o Senhor que nos acrescenta a sua igreja. É o Senhor que nos chama a Ele, meus irmãos. E se Ele nos escolheu, e se Ele nos chamou, como que poder no universo pode nos tirar dele? Nem nós mesmos, não temos mais esse poder. Deus nos escolheu, quem contestará a sua escolha? Continuando, Ele que nos resgata da perdição. Só enfatizando que eu li agora, está em Atos 2, 47, meus irmãos. É Ele que nos resgata da perdição. É Ele que nos resgata, que nos tira do mundo. E uma vez que Ele nos tira, da mão dele não existe mais poder no universo que consiga nos tirar da mão dele. Olha o que diz a Escritura: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Vou repetir: ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Isso está em João 27, 29, uma passagem bem conhecida que eu gosto de ler muito, e aí, lendo essa passagem, nós temos a certeza, a convicção que somos de Cristo, que já estamos na mão dele, e como o Senhor mesmo nos afirmou categoricamente, não tem ninguém que possa nos arrebatar da mão dele, meus irmãos. Então, já 4 horas e 27 minutos, estão indo para o final, meus irmãos. Finalizando aqui, o nosso futuro já está garantido. O futuro daqueles que são de Cristo já está garantido. O futuro dos que renderam-se ao Evangelho de Cristo já está garantido. E eu mais ainda, para trazer mais alegria para nós, meus irmãos, não é garantido daqui 1 ano, daqui 1 mês, daqui 1 hora, daqui uns minutos, daqui a 10 anos. Está garantido agora, nesse exato momento. O futuro dos que são de Cristo já está garantido. Olha o que diz João 5,24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem, atenção para essa palavrinha, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. A palavra tem conjugação do verbo no presente. Não é talvez tenha, não é teria, não é terá, não é teve. Tem, é agora. Eu e você que está assistindo e todos aqueles que renderam-se a Cristo, já temos a vida eterna garantida, já planejamos onde passaremos a eternidade, já garantimos o nosso futuro. João 5,24 foi o que eu li agora. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Lembrando aí mais uma vez, além da transmissão ao vivo, esse vídeo fica no meu perfil no Facebook. Daqui a pouquinho eu estarei colocando ele lá no YouTube, no canal Evangelho Segundo o Evangelho. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Muito obrigado, irmãos, que Deus abençoe a vocês, as suas famílias, e boa tarde a todos.